todos e todas, meu nome é Maria Alice dos Santos Guedes, sou bolsista na modalidade Ceruni Rio, orientada pela professora Cláudia Beltrão da Rosa, e o projeto que será apresentado se chama De Haruspí Pico Responso, Religião e Retórica na Arena Política. De Haruspí Pico Responso foi um discurso proferido pelo político e orador Marco Túlio Cícero diante do Senado Romano em 56 a.C. Os motivos que levaram para a elaboração deste discurso iniciou em 63, com a conspiração de Catilina, caso presente nas Catilinárias. Cícero, ao participar da execução dos conspiradores de Catilina, na qual os réus não tiveram um julgamento antes de serem executados à morte, acabou levando o orador a ser enquadrado em uma lei criada posteriormente pelo seu adversário político Públio Clódio, na qual essa lei exilava qualquer pessoa que havia cometido uma irregularidade no julgamento que levasse à morte de um cidadão romano. Cícero ficou um tempo afastado de Roma e, nesse período, Públio Clódio conseguiu o confisco dos bens e a posse da casa do orador. Metade da casa de Cícero foi derrubada e uma outra parte foi consagrada uma estátua dedicada a Deus Alibertas por Cláudio. Os pontífices questionaram essa consagração e o Senado romano pediu o retorno do orador a Roma para que conversassem sobre a questão. Então, em 57, Cícero discursa de Domo, na qual buscava a retomada da posse de seus bens, principalmente de sua casa, sobre o principal argumento de que Cláudio havia cometido falhas religiosas no ritual de consagração da estátua. Segundo Cícero, Cláudio não havia cumprido a lei Lex Papíria, que era a aprovação do povo ou do Senado romano sobre a estátua que estava sendo consagrada para que ela fosse devidamente validada como uma representação da deusa Libertas. Os pontífices aceitaram os argumentos de Cícero e deram para ele de volta os seus bens e a sua casa. Tempos depois foram ouvidos nos arredores de Roma barulhos, os chamados prodígios, que significavam sinais da insatisfação divina com os seres humanos, na qual poderia aparecer na forma da perda da guerra dos romanos em uma guerra ou na destruição de uma estátua divina com um raio. O Senado buscou os haruspícios, sacerdotes etruscos, para decifrar a mensagem dos deuses. Foram apontados 5 sacrilégios, 4 advertências e atos de expiações que deveriam ser feitos para algumas divindades, como por exemplo o deus Júpiter, pelos os cidadãos romanos. Cláudio usou esses apontamentos dos haruspícios para indicar Cícero como o verdadeiro culpado de causar a ira divina, pois, segundo ele, quando o orador retornou à sua casa, retirou a estátua que havia sido dedicada a deusa Libertas, o que desagradou às divindades. Cícero, em contrapartida, ele então cria o discurso De Haruspí Pico Responso, em 56, para rebater a acusação de Cláudio e fazer sua própria interpretação sobre os apontamentos feitos pelos sacerdotes etruscos, na qual ele buscava mostrar que as divindades, na verdade, estavam apontando para Cláudio como o causador da desordem naquele momento. Para o referencial teórico, na qual buscamos alguns autores para nos aprofundarmos mais sobre o contexto dos discursos e dos temas relacionados a eles, como, por exemplo, Mary Beatty, Maria Emília Cairo e Francisco Pinapolo. Na metodologia, apesar do De Haruspí Pico Responso ser nosso objeto de estudo central, nós também utilizamos o discurso anterior a ele, o De Domo, pois o De Domo inicia algumas discussões e que acabam se desenvolvendo no De Haruspí Pico Responso. Ambos, originalmente em latim, então nós buscamos traduções destes discursos. Para o De Domo, selecionamos a tradução de José Miguel Banos no livro
Discursos 4. E para o De Haros Pico Responso, selecionamos a tradução de Luiz Carlos Lima Capenetti e Lara Barreto Correia no livro O Discurso de Cícero de Haros Pico Responso. Dentro dessa nossa análise, criamos uma questão que norteasse o nosso estudo, na qual buscamos responder como o uso da retórica baseado na religião pode construir e desconstruir a identidade de indivíduos, quais foram os argumentos e técnicas usados por Cícero para vencer seus adversários, o que faz dos métodos discursivos de Cícero fonte de uso e de estudo na atualidade. Buscamos também alcançar alguns objetivos específicos, como identificar e analisar os elementos religiosos usados por Cícero para fortalecer seu discurso político, analisar como Cícero construiu a sua imagem de código a partir do uso de elementos religiosos, identificar e comparar os dois discursos de Domo de Haros Pico Responso, principalmente nos momentos em que havia referências entre a deusa Libertas e Concórdia. Para atingirmos o nosso propósito, escolhemos como método de pesquisa a leitura retórica presente no livro Introdução à Retórica, de Olivier Herbault, na qual, segundo o autor, a retórica nada mais é que a arte de persuadir pelo discurso, ou seja, é você criar um discurso em busca de levar o seu ouvinte a crer naquilo que você está falando. Olivier propõe analisar a retórica a partir de algumas questões, como, por exemplo, como o discurso ele é persuasivo, quais são os seus elementos argumentativos e oratórios, como são organizados e dispostos de modo a ser eficazes a retórica para que alcance o seu objetivo. Para encontrarmos os elementos que constroem a retórica, nós seguimos os 4 passos que a compõem: a invenção, a busca dos argumentos, a disposição, o conjunto de elementos que constrói o discurso, como a introdução do tema, a exposição dos fatos, entre outros, a elocução, o modo como o orador organizava e apresentava sua fala, e a ação, que era a fala e os gestos feitos durante o discurso pelo discursante. Este último item de análise, a ação, infelizmente não seguimos exatamente como Olivier propôs, porque não trabalhamos com a forma oral, somente com a parte escrita. Então, não sabemos exatamente como Cícero ele falou e se moveu durante os seus discursos, mas nessa parte criamos hipóteses como possivelmente foram feitos esses movimentos e essa fala através da análise das próprias frases do discurso, porque acreditamos que alguns sentimentos possivelmente conseguimos identificar na análise. Por exemplo, a raiva, ao identificarmos em algum trecho, é muito comum pensarmos que Cícero, possivelmente, ele falou num tom mais alto, gestos mais bruscos e assim por diante, com diferentes sentimentos que possamos identificar ao longo dos discursos. A nossa pesquisa ainda está em processo de elaboração, então os resultados que serão apresentados eles podem sofrer modificações ou até mesmo ser excluídos, mas dos essenciais conseguimos ter até o momento, que primeiro foi identificar alguns elementos religiosos usados por Cícero, como no De Domo, no trecho 17, que ele falou sobre a infertilidade dos campos, quando ele saiu para o exílio, e sobre as falhas de rituais religiosos associados a Cláudio, na consagração da estátua da deusa Libertas,
presente no discurso de Domo, nos trechos 100 a 141, e no De Raro Spicu Responso, no trechos 11 a 16, na qual percebemos que essas indicações religiosas que acabamos de falar estavam associadas sempre a um castigo divino ou à ira dos deuses. Consideramos os elementos religiosos essenciais nos discursos de Cícero devido à importância e relevância da religião sobre os romanos. Um autor, o Henrique Morizet, em um livro que em uma tradução para o português poderia ser Política na República Romana, ele trouxe que a República Romana ela foi fundada sobre a relação mútua entre deuses e homens, na qual essa relação assegurava o bem-estar dos cidadãos romanos. Então, qualquer coisa que contrariasse essa relação, que colocasse ela em risco, era muito mais do que colocar em risco uma relação entre deuses e homens. Também era colocar em risco a segurança dos cidadãos romanos. Também identificamos que Cícero construiu a sua identidade de Códio em uma contraposição. Cícero se mostrava sempre como um aliado e amigo dos deuses e do povo romano, enquanto ele apontava para Cláudio como um inimigo da república e das divindades. A classicista Maria Emília Cairo, em um artigo que em uma tradução literal a gente poderia traduzir como uma leitura do De Raro Spicu Responso de Cícero, algumas reflexões sobre a identidade romana. Nesse artigo, ela traz reflexões, além daquilo que a gente acabou de falar, na qual ela traz que Cícero faz uma contraposição entre ele e Cláudio, mas ele também faz uma construção de Cláudio como um não romano, porque segundo Cícero, Cláudio ele ameaçava um dos principais itens fundamentais da identidade romana, que era o respeito à realização dos rituais feitos corretamente para os deuses. Chegamos à conclusão de que Cícero foi um grande articulador e conhecedor dos elementos que compunham a identidade romana. Através da oratória, ele, com o uso de elementos como religião, política, história, ele conseguia direcionar os seus adversários políticos, como Cláudio, por exemplo, a culpa de alguns eventos, principalmente nos momentos em que havia o apontamento de uma desordem na relação entre homens e deuses, mas que também, ao mesmo tempo, ele construía a identidade dessas pessoas, sempre direcionadas para aspectos positivos ou negativos, de acordo com o seu objetivo. Consideramos que Cícero, ele banha, digamos assim, ele traz muito as informações sobre o mundo romano, extremamente importante, na qual até encontra a justificativa do nosso projeto, pois é muito possível conhecer as questões romanas, que podia ser muito importante naquela época, mas que também ainda conseguimos ver no nosso mundo atual, na qual podemos estudá-las e usá-las para olharmos para o nosso próprio tempo. Obrigada!